chefe de mãe solteira deixou o cofre aberto para testar sua honestidade. E o pior, ela estava passando por necessidades. Joana, 36 anos, mãe solo e dura de grana, trabalha numa loja de autopeças na zona norte de SP. Um dia, seu novo chefe, Sérgio, deixa o cofre aberto, de propósito. Ela não sabe que é um teste. E ele não imagina o quanto ela precisa daquele dinheiro. Um gesto, uma escolha, tudo pode mudar. Olá, me chamo Roberto e fico muito feliz de ver você aqui. Deixe nos comentários de onde você ouve essa história e qual é o seu nome. Vamos lá! Joana acordou às 5h40 com o alarme rouco do celular e um aperto no peito que já fazia parte da rotina. O fogão não acendia direito, o leite estava no fim e o xarope de Dudu só daria para mais 2 dias. O menino, de 7 anos, tossia no quarto com aquele chiado que ela reconhecia de longe, a bronquite voltando. De novo. Enquanto colocava pão com margarina na lancheira dele, tentava esconder o cansaço. Dudu, ainda meio sonolento, abraçou as pernas da mãe e disse baixinho: "Mãe, hoje tem educação física. Posso ir de tênis, mesmo rasgado?" Joana sorriu com os olhos marejados. "Claro que pode. Tênis bom é o que faz correr, né?" Trabalhava havia quase um ano como auxiliar administrativa na Autopeças Tavares, uma loja simples mas movimentada, na beira da Avenida Inajar de Souzas, zona norte de São Paulo. Era organizada, esforçada e querida por todos, menos por seu novo chefe, Sérgio, que tinha chegado fazia 2 semanas com cara fechada, planilhas rígidas e um jeito desconfiado de olhar. Naquela segunda-feira, Joana chegou antes do horário. Precisava pedir um adiantamento. Só metade do salário, só para garantir o antibiótico do filho e não atrasar o aluguel. Respirou fundo e bateu à porta da salinha do gerente. Sérgio, como sempre, estava de camisa social, sentado reto, quase imóvel. "Oi, seu Sérgio. Posso falar um minutinho?" Ele não levantou os olhos da tela. "Fala." Eu sei que ainda é começo do mês, mas será que dava para adiantar uma parte do salário? É pro remédio do meu filho. Eu devolvo certinho no pagamento." Silêncio. Um clique no mouse. Mais silêncio. "Infelizmente não posso autorizar. Não tenho esse poder." Joana sorriu sem jeito, mesmo com um nó na garganta. "Entendi. Desculpa a incomodar." Saiu dali com as pernas trêmulas. Mais um não. Mais uma porta fechada. Na hora do almoço, foi até a copa, tomou água da garrafinha e fingiu que estava sem fome. Foi quando Claudinha, colega da expedição, comentou: "O Sérgio saiu rapidinho, esqueceu até a pasta. Tá até com a sala destrancada." Joana arregalou os olhos, mas disfarçou. Foi até lá por impulso, para pegar um relatório que ele havia pedido mais cedo. A porta realmente estava encostada. Entrou. A salinha era pequena, cheirava a café velho. O cofre, no canto da parede, estava escancarado. Pilhas de dinheiro, envelopes com etiquetas de pagamento, maços de notas de 50 e 100. Joana parou. O coração bateu forte. Era dinheiro suficiente para pagar o aluguel, comprar o remédio e ainda sobrar para um tênis novo pro Dudu. Ficou ali por alguns segundos, imóvel, olhando para o que poderia resolver todos os seus problemas. Mas também destruir tudo. Ouviu passos no corredor. Se afastou rápido, pegou o relatório e saiu como se nada tivesse acontecido. À noite, em casa, deu o resto do xarope pro filho e deitou ao lado dele. Dudu dormia com a boca entreaberta e a respiração pesada. Joana olhava pro teto, o pensamento girando sem parar. Dinheiro fácil. Dinheiro certo. E ninguém ia sentir falta. Ela devolveria no mês que vem. Mas não fez. No dia seguinte, Sérgio a chamou na sala. Estava calmo. Quase cordial. "Joana, ontem você entrou aqui enquanto eu não estava, certo?" Ela gelou. Pensou em negar. Mas algo no olhar dele cortava a mentira. "Entrei sim. Só para pegar o relatório." Ele fez que sim com a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então disse: "O cofre estava aberto." Ela travou. Eu vi. Mas não toquei em nada. Juro por Deus." Sérgio continuou olhando, como quem esperava outra coisa. "Eu sei. Foi de propósito." Joana piscou. "Como assim?" "Eu deixei aberto. Queria saber quem você é de verdade." A sala ficou muda. Ela sentiu a raiva subir. "O senhor me testou?" "Sim." "E você passou." Joana se levantou, trêmula. "O senhor não sabe o que eu tô passando."
Meu filho tá doente. Tô com o aluguel atrasado. E mesmo assim, eu não encostei em nada. Porque eu tenho nome. Tenho caráter. E não sou bicho para ser testada. Sérgio assentiu, sério. Por isso mesmo eu queria ter certeza. Obrigado. Ela saiu da sala com o coração explodindo no peito. Não sabia se chorava de indignação ou alívio. Na calçada, recebeu uma mensagem. Era do posto de saúde. O antibiótico que ela precisava tinha chegado. Coincidência? Ou talvez, um tipo diferente de resposta. Joana saiu da Autopeças Tavares sem olhar para trás. O sol batia forte no asfalto e ela caminhava rápido, como se quisesse deixar para trás não só a loja, mas aquele sentimento engasgado que o Sérgio tinha despertado. Testar a honestidade dela, justo naquele momento, doía mais do que ela queria admitir. No ônibus lotado, equilibrou-se com uma mão no ferro e outra no celular, olhando para a mensagem do posto de saúde de novo. O remédio chegou. Aquilo já era alguma coisa. Pensou no rosto do Dudu, na respiração cansada dele, e sentiu o coração apertar. Tem que dar certo. Uma hora, tem que dar certo. Chegando em casa, viu Dona Carmen na porta da casa da frente. Vizinha antiga, fazia o papel de avó pro Dudu e ouvia tudo com a sabedoria de quem já sofreu mais do que parece. Ela arregalou os olhos quando viu Joana chegando. Tá com uma cara, minha filha. Aconteceu alguma coisa. Joana quis dizer que não. Que tava tudo bem. Mas a garganta travou. Ele me testou, Dona Carmen. O gerente novo. Deixou o cofre aberto para ver se eu ia roubar. Dona Carmen balançou a cabeça devagar. Isso machuca, né? Ser tratada como suspeita só porque é pobre, mãe solteira, apertada. Eu já vivi coisa parecida. Joana sentou no degrau. Os olhos marejaram, mas não deixaram cair. Eu tô cansada. Cansada de me provar todo dia. No trabalho, em casa, no mercado. Tô cansada de sorrir para não preocupar o Dudu. Tô cansada de segurar o choro no banheiro. Dona Carmen encostou a mão no ombro dela. E mesmo assim você continua. Isso também é força, sabia? Naquela noite, Dudu tomou o remédio novo e dormiu melhor. Joana ficou acordada até tarde, lavando roupa na mão, pensando no que o Sérgio tinha dito. Não conseguia entender. Por que ele faria aquilo? Só para testá-la. Ou havia algo mais? No dia seguinte, Sérgio a chamou de novo. Joana foi contrariada, pronta para manter distância. Senta um minuto, por favor. Ela ficou em pé. Prefiro não. Pode falar assim mesmo. Sérgio pareceu desconcertado. Eu queria te pedir desculpas. Sei que foi errado. Só. Estou acostumado a desconfiar. Ela cruzou os braços. E o que isso tem a ver comigo? Nada. Ou talvez tudo. Você me lembrou alguém. Joana arqueou a sobrancelha. Sua esposa? Sérgio a encarou com surpresa. Como sabe? Instinto. Mulher sente essas coisas. Ele hesitou, depois falou baixo. Ela também era honesta. Mais do que eu merecia. Morreu faz 2 anos. Desde então, eu não confio mais em ninguém. Joana abaixou a guarda, só um pouco. A dor ensina muita coisa. Mas não justifica tudo. Ele assentiu. Silêncio de novo. Dessa vez, menos tenso. Antes de sair, ele completou. Se ainda precisar do adiantamento, agora está autorizado. Joana olhou bem dentro dos olhos dele. Agora eu não preciso mais. Durante os dias seguintes, a tensão entre os dois virou respeito. Joana continuava trabalhando duro, mas agora havia um certo olhar entre eles. Nada dito. Nada feito. Mas ali. Só que a vida não é novela fácil. Num sábado, Joana foi comprar pão e voltou com o rosto fechado. Dona Carmen, na varanda, viu de longe. Que foi agora? Joana mostrava o celular. O pai do Dudu me mandou mensagem. Faz 2 anos que sumiu. Agora quer visitar. E você vai deixar? Joana encarou o chão. Não sei. Ele diz que tá mudado, que tá ganhando bem, que quer ajudar. Mas eu não confio. E seu filho? Joana respirou fundo. Vive perguntando por ele. Na segunda-feira, Sérgio a viu mais calada que o normal. Na hora do café, perguntou. Tá tudo bem? O pai do meu filho reapareceu. Sérgio ficou em silêncio, depois perguntou com cuidado. E você? Acha que ele merece uma segunda chance? Joana deu de ombros.
Às vezes quem precisa da segunda chance não é quem errou. É quem aguentou tudo calada. Sérgio olhou para ela como se entendesse. E naquele olhar, tinha algo nascendo. Mas do lado de fora, a vida preparava mais um teste. Porque na mesma semana, o ex de Joana realmente voltou. E não voltou sozinho. O telefone tocou no fim da tarde de terça. Joana, ainda de uniforme, com a panela de arroz no fogo e Dudu assistindo o desenho baixinho, atendeu sem olhar o número. Do outro lado da linha, uma voz conhecida e esquecida. Joana, é o Marcos. O pai do Dudu. Ela congelou. Eu sei quem é, Marcos. Silêncio. Tô em São Paulo. Queria ver vocês. Tô trabalhando direitinho agora. Queria fazer as coisas certas. Joana segurou o telefone com força. O arroz queimava no fundo da panela, mas ela nem sentia o cheiro. Depois de 2 anos. Eu sei que não tenho moral. Mas senti saudade dele. E de você também, se é que posso dizer isso. Não pode. Ela desligou. Ficou parada ali, no meio da cozinha, olhando para o nada. Dudu veio correndo, tossindo leve. Mãe, queimou? Ela sorriu, com os olhos perdidos. Queimou, filho. Vamos pedir uma pizza. Dudu comemorou como quem ganhava um presente raro. Para ele, aquilo era festa. Para Joana, era só cansaço. 2 dias depois, Joana saiu do trabalho e viu Marcos encostado num carro prata, bem em frente à loja. Estava diferente. Cabelo aparado, roupa de quem finalmente tinha emprego fixo. Mas o mesmo sorriso que um dia a encantou, e depois a deixou no escuro. Você tá maluco? Vem até meu trabalho. Calma. Só queria conversar. Um café. 10 minutos. Joana pensou. O impulso era mandar ele embora. Mas alguma coisa em seu peito pediu que escutasse. Foram até uma padaria na esquina. Ela ficou de braços cruzados o tempo todo. Ele, nervoso, mexia no copo de suco. Eu errei, Joana. Fugi. Me enrolei com dívida, bebida. A verdade é que tive vergonha. Do que me tornei. Aí achei melhor sumir. Sumir nunca é melhor. Eu sei. E não quero que pense que tô aqui por conveniência. Queria ver o Dudu. Ajudar. Se puder. Ele pergunta de você. Marcos baixou os olhos. Isso parte meu coração. Joana respirou fundo. Ajudar é ótimo. Mas não confunda o dinheiro com presença. Se você entrar de novo na vida dele, tem que ficar. Entende? Entendo. Por isso vim. Pra ficar. Ela riu, mas foi um riso amargo. A gente vê. Naquela noite, Dudu dormiu cedo. Joana ficou sentada no sofá, mexendo na caixa de fotos antigas. Encontrou uma do dia em que soube que estava grávida. Marcos segurava o teste de farmácia com um sorriso bobo. Tudo parecia promissor ali. Mas o tempo mostrou que promessas não pagam fraldas, nem consolam criança chorando com febre. No trabalho, Sérgio notou a expressão dela. Não disse nada no primeiro dia. No segundo, se aproximou. Ainda pensando no pai do seu filho, Joana sentiu, sem graça. Ele voltou. Disse que mudou. Disse que quer ajudar. Sérgio parecia conter algo nos olhos. E você acredita? Não sei. Mas Dudu merece tentar. E eu também mereço ver com os olhos, não com mágoa. Sérgio ficou quieto. Depois, falou com a voz baixa. Às vezes, dar chance não é fraqueza. É coragem. Joana se virou. E o que acontece quando a pessoa decepciona de novo? A gente aprende a se levantar mais rápido. Ela sorriu, com leveza. Você fala como quem já caiu muito. Falo mesmo. No fim de semana, Marcos apareceu na porta da casa. Levava um presente, um par de tênis novo. Dudu abriu o pacote com olhos brilhando. Caramba! Igualzinho do desenho. Joana observava de longe. Tentava não se deixar levar. Mas ver o filho sorrir daquele jeito era como abrir um pedaço do coração. Dudu correu para mostrar o tênis a Dona Carmen. Joana e Marcos ficaram sozinhos por um segundo. Obrigado por me deixar vir. Eu não fiz isso por você. Fiz pelo Dudu. Eu sei. Mas tô feliz mesmo assim. Joana não respondeu. Antes de ir embora, Marcos ainda tentou. E você, tá com alguém? Ela não esperava a pergunta. Tô com muita coisa. Um filho, um trabalho, um monte de conta. Mas e coração?
Ela desviou o olhar. Lembrou de Sérgio. Dos olhos dele. Do respeito que estava nascendo. Meu coração tá ocupado. Não sei com o que ainda. Mas ocupado. Marcos entendeu. Sorriu, sem tristeza. Justo. Na segunda, ao chegar no trabalho, Joana encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, um comprovante de pagamento, o adiantamento que ela recusou, transferido mesmo assim. Com um bilhete. Você não pediu. Mas às vezes a gente ajuda porque quer, não porque deve. Ela olhou para a porta da sala do gerente. E pela primeira vez, pensou em bater. Mas não bateu. Ainda. Joana chegou cedo à loja naquela terça. Ainda faltava meia hora para o expediente, mas ela precisava daquele tempo sozinha. Queria pensar. Respirar. Sentar um pouco antes que o mundo começasse a rodar outra vez. O envelope com o dinheiro ainda estava em sua bolsa. Ela não sabia se ficava grata ou invadida. Sérgio fizera aquilo por compaixão? Por culpa? Ou por algo a mais? Antes que pudesse decidir o que sentir, ouviu passos atrás dela. Bom dia. Era Sérgio. Sem pasta, sem celular na mão. Só ele. Simples. Recebeu o que deixei? Ela sentiu, mas não sorriu. Não pedi esse dinheiro. Eu sei. Mas achei que seria justo. Não foi por pena. Foi por respeito. Ela olhou de frente. Pela primeira vez, sem desviar. E se eu te dissesse que quero devolver, eu aceitaria. Mas acharia tolice. Joana deu um meio sorriso. Daqueles que nascem sem querer. Eu ainda tô decidindo se você é corajoso ou metido. Pode ser um pouco dos dois. Enquanto isso, no bairro, Marcos fazia o que prometera. Apareceu no sábado seguinte para levar Dudu ao parque. Levou lanche, brinquedo, e até tentou aprender a usar a bombinha de asma. Joana observava tudo com o pé atrás. Mas o menino sorria como há muito ela não via. Na volta, Joana e Marcos conversaram rápido no portão. Obrigado por deixar. Ver ele assim, me faz lembrar o que eu perdi. Então não perde de novo. Ele quis responder, mas se conteve. Sabia que com ela, palavras não bastavam mais. Na loja, os dias corriam e algo no ar mudava devagar. Joana e Sérgio trocavam olhares menos contidos, conversas mais longas no fim do expediente. Claudinha, atenta a tudo, comentou. Cuidado, Joana. Homem sério demais às vezes guarda segredos demais também. Joana fingiu rir. E homem leve demais voa na primeira brisa. Prefiro um que pese. Mas Claudinha tinha razão. Sérgio era fechado demais. Misterioso. Nunca falava da vida fora dali. Nenhuma foto sobre a mesa. Nenhum detalhe pessoal. Só trabalho, relatórios, e aquele olhar que falava mais do que devia. Numa quinta chuvosa, Sérgio a chamou na sala. Estava com um envelope na mão. Preciso que leve esses papéis pro contador. É perto da sua casa, pode ser? Ela pegou o envelope. Posso sim. Vai querer recibo? Claro. E, Joana. Ela se virou. Obrigado. Pela confiança. Na volta, parou na farmácia. Aproveitou o vale do mês, comprou o leite especial do Dudu e uma caixa de chá de camomila. Sabia que a noite ia ser longa. Ele tossia outra vez. Chegando em casa, recebeu uma ligação de Marcos. Tá tudo bem com o Dudu? Ele tossiu bastante hoje. Joana suspirou. Tá melhorando. Mas não é fácil. Obrigada por perguntar. Eu queria. Posso levar ele no médico na próxima consulta? Joana pensou. Respirou fundo. Pode sim. Mas eu vou junto. No sábado, foi a consulta. O médico ajustou a medicação. Marcos ficou todo perdido com os termos técnicos, mas prestou atenção. Joana percebeu. Ele estava tentando. E ela, contra toda desconfiança, começou a aceitar isso. Na saída, Marcos falou de repente. Se eu dissesse que ainda penso em você... Ela parou. Eu diria que pensar é fácil. Difícil é fazer certo. Eu tô tentando. Joana olhou para Dudu, que brincava com uma tampinha de garrafa na calçada. Depois olhou pro próprio coração. E decidiu guardar silêncio. Na segunda, Sérgio a esperava com café na mão. Era novo. Nunca fazia isso. Fiz pra você. Com açúcar, do jeito que gosta. Joana riu. Tá me estudando? Um pouco. E o que já descobriu? Que você é mais forte do que parece.
E que eu gosto de te ouvir falar, mesmo quando não fala nada. Joana ficou vermelha, mas não recuou. Você também não fala muito. Posso mudar, se você quiser saber. Ela pensou em responder, mas naquele momento, o telefone tocou. Era da escola. Dona Joana, Dudu teve uma crise. Estamos levando ele pra UPA. O mundo parou por 2 segundos. Tô indo. Sérgio se levantou rápido. Eu te levo. E ela deixou. No carro, o silêncio era outro. O silêncio de quem divide medo. Sérgio apertava o volante. Joana tremia, olhando o celular. Quando chegaram à UPA, ela desceu correndo. Dudu estava no oxigênio, com os olhos vermelhos. A médica explicou que foi só uma crise leve, mas que ele precisava de mais acompanhamento. Menos pó, menos estresse, alimentação melhor. Joana respirou fundo. Sentou ao lado do menino. Passou a mão em seu cabelo. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui. Quando saiu da sala, Sérgio esperava no corredor. Ela olhou para ele com olhos marejados. Obrigada. Por tudo hoje. Ele hesitou, depois respondeu. Sempre que precisar. Não precisa passar tudo sozinha, Joana. E dessa vez, ela acreditou. Mas do outro lado da cidade, Marcos também fazia planos. E um deles envolvia morar perto. Muito perto. O domingo amanheceu com sol tímido, mas a cabeça de Joana fervia. Marcos tinha deixado escapar, entre uma frase e outra no telefone, que estava procurando uma kitnet perto de vocês, para ficar mais fácil com o Dudu. Ela engoliu seco. Sentiu a tensão descer pro estômago. Na segunda, depois de deixar Dudu na escola, Joana passou pela rua de cima, e lá estava Marcos, saindo de uma portinha com o síndico. Sorrindo. Feliz. Achei. É ali no 17. Pequeninho, mas dá pro gasto. Você já alugou? Assinei hoje de manhã. Queria te contar pessoalmente. Joana piscou devagar. Você nem perguntou se eu concordava. Não tô me mudando pra tua casa, Joana. Só quero estar por perto do meu filho. Ela cruzou os braços, nervosa. Você diz isso agora. Mas eu te conheço, Marcos. Se vier com conversa fiada, eu fecho a porta. Eu sei. Mas dessa vez, tô aqui pra ficar. De verdade. Na loja, Joana estava distraída. Esqueceu de responder e-mails, derrubou uma caixa de notas fiscais. Claudinha comentou. Tá na lua hoje, hein? Joana suspirou. O pai do Dudu se mudou pra rua de cima da minha casa. Claudinha arregalou os olhos. Eita! Vai ter vigia dia e noite agora, hein? Ele diz que é pelo filho. E você, acredita? Joana hesitou. Parte de mim, sim. Mas a outra parte ainda lembra do sumiço. Das noites sem saber o que dizer pro meu filho. No final do expediente, Sérgio a chamou com uma pilha de documentos. A gente precisa revisar essas planilhas juntos. Mas posso passar na sua casa hoje à noite, se for mais fácil. Joana olhou para ele, surpresa. Hoje? Só se você quiser, claro. Ela pensou em recusar, mas depois lembrou do gesto dele no dia da crise. Do café. Do bilhete. E pela primeira vez em muito tempo, quis que alguém cruzasse aquela porta não só para ajudar, mas para estar. Pode ir sim. Mas aviso logo, é bagunçado e cheio de brinquedo espalhado. Sérgio sorriu. Perfeito. Às 20 horas, a campainha tocou. Dudu foi correndo atender, de pantufa e nariz melado. Mãe, é o moço do seu trabalho. Joana riu, enxugando as mãos no pano de prato. Entra, Sérgio. Ele entrou com uma mochila e uma torta de frango na outra mão. Trouxe uma janta. Espero que não tenha exagerado. Aqui, torta nunca é exagero. Sentaram na mesa pequena da cozinha. Enquanto Dudu coloria no chão, eles riram, revisaram os papéis, dividiram fatias da torta e falaram de tudo, menos de trabalho. Joana contou da infância no interior. Sérgio falou da mulher que perdeu. Do medo de se apegar de novo. Da solidão elegante que escolheu por medo de ser deixado. A gente se protege tanto, que às vezes se esquece de viver. Joana sussurrou, já mais mole com o vinho que ele trouxera. Ele assentiu. Exato. Eu tô cansado de viver pela metade. Foi nesse momento que a campainha tocou de novo. Joana estranhou. Eram quase 10 da noite. Abriu a porta. Marcos. Desculpa aparecer. É que ouvi risada e me preocupei.
Joana travou. Tá tudo bem. O Dudu tá ótimo. E eu também. Marcos olhou para dentro, viu Sérgio. Reconheceu. Cerrou o maxilar. Ah, entendi. Joana cruzou os braços. Entendeu o quê? Que você já seguiu em frente. E você queria o quê, Marcos? Que eu ficasse te esperando. Que eu congelasse minha vida até você decidir ser pai. Ele engoliu seco. Só achei que a gente tivesse uma chance. E talvez tivesse. Mas não agora. E não assim. Ela fechou a porta. Devagar. Com firmeza. Naquela noite, depois que Dudu dormiu, Sérgio ficou de pé na cozinha, perto da porta. Quer que eu vá? Joana olhou para ele. O coração aos pulos. A cabeça cheia. Não. Fica só mais um pouco. Ele ficou. E pela primeira vez, eles se abraçaram. Mas enquanto isso, do lado de fora, Marcos fumava um cigarro encostado no portão da casa nova. E mandava uma mensagem para alguém desconhecido. Ela tá com outro. E eu preciso da minha parte no que a gente combinou. Algo não batia bem. E o passado de Joana estava prestes a ser sacudido por um segredo que nem ela sabia. O sábado amanheceu quente e abafado, com cheiro de chuva no fim da tarde. Joana acordou mais leve, talvez pelo vinho, talvez pelo abraço. Dudu dormia tranquilo no quarto, e ela aproveitou o silêncio raro para arrumar a cozinha, cantarolar baixinho e pensar. Pensar no toque suave de Sérgio. No jeito como ele não invadia, apenas se aproximava. Na diferença entre presença e pressão. Mas a calma durou pouco. Às 9 horas, o interfone tocou. Dona Joana, tem um homem aqui pedindo para subir. Diz que é irmão do seu ex-marido. Joana franziu a testa. Irmão do Marcos. Eu nem sabia que ele tinha irmão. Ele tá dizendo que é urgente. Joana pensou 2 vezes. E autorizou. O homem que subiu era magro, alto, com a barba por fazer e os olhos inquietos. Vestia uma jaqueta surrada e um boné velho. Bom dia. Meu nome é Leandro. Eu sou meio-irmão do Marcos. A gente não se vê muito, mas ele me mandou uma mensagem ontem. Fiquei preocupado. Joana cruzou os braços. Ele tá bem. Tá morando aqui perto agora. Eu sei. Foi por isso que vim. Mas não foi só preocupação, Dona Joana. Ele me pediu dinheiro. Para uma coisa urgente. Disse que ia resolver sua vida de uma vez. Eu achei estranho. Resolver minha vida? Como assim? Ele não explicou. Mas eu conheço o Marcos. Quando ele fala assim, não é coisa boa. Joana sentiu o estômago gelar. E por que você veio me contar? Porque, apesar dos pesares, você sempre foi a única pessoa que ele respeitou de verdade. E porque eu vi nos olhos dele que estava mexendo com coisa errada. E você precisa saber disso. Joana passou o dia em alerta. Não falou nada a ninguém. Nem a Sérgio, nem a Dona Carmen. À tarde, quando viu Marcos no portão, com um saquinho de pão doce e um sorriso, ela não soube mais distinguir se o que sentia era carinho ou medo. Trouxe o que o Dudu gosta. Ele tá com a vizinha. Posso esperar? Joana respirou fundo. Marcos, você tá metido com alguma coisa? Ele pareceu pego de surpresa. Como assim? Recebi uma visita. Do Leandro. O sorriso sumiu. O que ele disse? Que você anda atrás de dinheiro. E falando em resolver minha vida. O que isso quer dizer? Marcos passou a mão no rosto. Olha, não é nada demais. Só pensei em conseguir um dinheiro extra. Para ajudar. Para dar uma entrada num lugar melhor. E como, Marcos? Uma indenização. Uma parada antiga de trabalho. Tô vendo com um cara. Mas nada ilegal. Joana o encarou. Se isso envolver meu nome, meu filho, ou qualquer mentira, eu mesma te denuncio. Entendeu? Marcos levantou as mãos. Tá bom. Já entendi. Eu só queria recuperar o tempo. Fazer certo dessa vez. Fazer certo começa sendo honesto. E, sinceramente, eu não sei mais no que acreditar. Ele abaixou os olhos. Foi embora em silêncio. Na segunda, Joana chegou na loja com as palavras ainda grudadas na garganta. Sérgio percebeu de cara. Aconteceu alguma coisa. Ela hesitou. Depois decidiu confiar. Tô começando a achar que o Marcos não mudou coisa nenhuma. Que tem alguma sujeira vindo aí. Sérgio se aproximou, cuidadoso. Se precisar de ajuda, me fala. Eu não quero me meter,
mas também não quero te ver afundando sozinha. Joana sorriu com os olhos. É estranho, mas com você eu sinto que não tô lutando sozinha. Ele segurou na mão dela. Por um segundo. Foi rápido, mas verdadeiro. Naquela noite, Joana voltava do mercado quando viu um carro estranho parado perto da casa do Marcos. 2 homens conversavam com ele no portão. Um deles olhou diretamente para Joana e sorriu de canto. Marcos pareceu inquieto. Tentou disfarçar. Joana apertou o passo. Dudu a esperava no portão. Mãe, quem eram aqueles caras? Não sei, filho. Mas entra logo. Na madrugada, Joana não conseguiu dormir. Revirava-se na cama. Olhava o teto. Pensava em tudo que tinha construído com esforço, e no quanto isso ainda era frágil. Pegou o celular. Escreveu uma mensagem para Sérgio. Se eu te contasse tudo, você ainda ia me olhar com respeito? Ele respondeu quase que na hora. Conta. E eu te mostro. Na manhã seguinte, Joana foi chamada à sala de Sérgio. Mas quem estava lá não era ele. Era um homem engravatado. Estranho. Dona Joana. Sou advogado da empresa. Preciso conversar sobre um possível envolvimento seu em um pedido indevido de indenização. Alguém tentou usar seu nome em documentos falsos. Joana ficou sem ar. O quê? E o nome do solicitante é Marcos Andrade, o pai do seu filho. Ela sentiu as pernas cederem. Sérgio entrou na sala nesse instante. Viu o rosto dela. E entendeu tudo. Calma, Joana. A gente vai resolver isso. Mas no fundo, ela sabia, o passado tinha voltado para destruir o pouco que ela tinha reconstruído. E dessa vez, talvez o amor não fosse suficiente. A sala do escritório parecia menor, mais apertada. Joana ouvia a voz do advogado como se estivesse debaixo d'água, distante, abafada, com as palavras chegando em câmera lenta. Os documentos foram enviados com seu nome, CPF e endereço. Mas o pedido de indenização é falso. A empresa jamais teve qualquer processo com você. Joana balançava a cabeça, assustada. Eu nunca assinei nada. Nunca movi ação nenhuma contra a empresa. Sérgio estava ali, de pé, com os punhos fechados. O advogado continuava. O problema é que, se os dados são seus, a responsabilidade recai sobre você. Pelo menos até que se prove o contrário. Ela levou a mão ao peito, ofegante. Isso é coisa do Marcos. Ele estava com umas ideias, disse que ia resolver minha vida. Que era só pegar um dinheiro antigo de um trabalho. O advogado anotava. Tem como provar isso? Joana engoliu seco. Ele mandou mensagem. Posso tentar recuperar. Sérgio interrompeu, firme. Ela tem meu apoio. E vai ter o da empresa, se for inocente. Vamos abrir um boletim de ocorrência. Joana levantou os olhos para ele. Você acredita em mim? Sim. Ela respirou fundo, as lágrimas lutando para sair. Obrigada. Mais tarde, no banheiro da empresa, Joana chorou. De raiva, de vergonha. Claudinha entrou, viu os olhos dela vermelhos e abraçou sem perguntar nada. Quem luta sozinha todo dia também cansa, amiga. Chora mesmo. Depois levanta. À noite, já em casa, Joana ligou para Marcos. A voz dele atendeu no segundo toque, como se esperasse. Você usou meu nome em coisa errada, Marcos. Joana. Responde. Eu ia te contar. Eu só achei que ia dar certo. Que ninguém ia descobrir. Era dinheiro da empresa antiga, não tinha perigo. E a indenização ia para você. Ia ser nosso recomeço. Ela gritou. Nosso recomeço. Você forjou documentos com meu nome. Você mentiu. Sabe o que isso pode fazer comigo? Eu só queria ajudar. Eu vi você com aquele cara. Vi que tava me trocando. Eu fiquei maluco. Joana gelou. Isso tem a ver com ciúme? Eu te amo, Joana. Ainda amo. Isso não é amor. É controle. É egoísmo. E agora, é crime. Não vai fazer isso comigo, né? Vou. Porque você já fez isso comigo lá atrás, quando me deixou sozinha com o filho doente. Ela desligou. No dia seguinte, foi até a delegacia. Registrou o boletim de ocorrência. Entregou prints, áudios, tudo que tinha. Sérgio a esperava do lado de fora. Você foi corajosa. Não sou corajosa. Só não tenho mais o que perder. Ele ficou em silêncio. Depois disse. Tem sim.
Tem a si mesma. No fim da semana, Marcos sumiu. Não respondia mensagens. A kitnet estava trancada. Os vizinhos diziam que saiu à noite com uma mochila nas costas. Joana sentiu medo, mas também alívio. Que ele fosse. Que ficasse longe. Domingo de manhã, ela fez café com pão frito. Dudu desenhava na mesa com canetinha azul, a bronquite finalmente sob controle. Mãe, quando o papai volta? Joana sentou ao lado dele. O papai precisa resolver umas coisas. Mas você tem aqui quem não vai te deixar sozinho. Dudu olhou para ela, confuso. Tipo o moço do carro. Ela sorriu. Tipo ele. Mais tarde, Sérgio apareceu com uma sacola de brinquedos usados e um bolo simples. Achei que vocês mereciam um domingo leve. Entrou pro time das visitas que trazem bolo? Tô tentando uma vaga fixa, se tiver aberta. Joana sorriu. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Mas nem tudo estava resolvido. Na segunda, Claudinha chegou com o rosto pálido e o celular na mão. Joana, você viu isso? Era uma matéria num site de bairro. Funcionária investigada por fraude de indenização em empresa local. Seu nome não estava no título, mas estava no corpo da matéria. Joana sentiu o chão sumir. Como isso vazou? Sérgio apareceu na porta da sala. Leu a manchete. Cerrou os olhos. Alguém quer te derrubar. Mas eu não vou deixar. Ela sentou. A cabeça girava. Dudu, a empresa, a vizinhança, todo mundo ia saber. A vergonha bate primeiro. Mas Joana respirou fundo. Ergueu a cabeça. Eu não sou o que estão dizendo. E quem me conhece, vai ver isso. Mas o pior ainda estava por vir. Porque alguém tinha vazado aquilo de propósito. E esse alguém estava mais perto do que ela imaginava. O boato correu mais rápido que o café no copo de plástico da Copa. Em menos de uma hora, todos os funcionários da Autopeças Tavares já tinham lido a matéria no site de bairro. Embora o texto não dissesse diretamente Joana, a descrição era precisa demais. Funcionária administrativa, empresa na Inajar de Souza, mãe solo. Era ela, e todos sabiam. Os olhares vinham de canto, disfarçados. Mas Joana sentia como se cada passo que dava ecoasse vergonha. E não era vergonha do que fez, porque não fez, mas do que pensavam. Sérgio chamou todos para uma breve reunião. Circulou uma matéria hoje citando uma funcionária envolvida com fraude. Quero deixar claro que isso está sendo investigado, mas que não há qualquer culpa comprovada. Enquanto não houver verdade, não haverá julgamento. Por favor, respeito e foco no trabalho. Mas o veneno já estava espalhado. Na hora do almoço, Claudinha sentou ao lado de Joana com o celular na mão e olhos arregalados. Amiga, não queria dizer isso, mas a matéria foi publicada num blog de bairro que só posta coisa com base em denúncia. Alguém mandou esse texto pronto. Joana franziu a testa. Texto pronto? Sim. Do jeito que tá escrito. Parece que quem mandou já sabia tudo. Joana pensou. Repassou nomes. Círculos. E uma suspeita atravessou o pensamento como um raio. Marcos. Ele sabia da investigação. Ele sabia de tudo. Claudinha a olhou assustada. O pai do Dudu. Você acha que ele? Eu não acho. Eu tô começando a ter certeza. Naquela noite, Joana decidiu confrontar de novo o passado. Pegou um ônibus até o endereço da mãe de Marcos, na Vila Sabrina. Chegando lá, encontrou a velha senhora varrendo a calçada. Dona Marta, boa noite. Joana. Nossa, quanto tempo. Dudu tá bem? Tá sim. A senhora viu o Marcos por esses dias? A mulher olhou desconfiada. Ele passou aqui ontem. Disse que ia viajar. Pediu dinheiro, mas eu não tinha. Tava nervoso, falando de justiça, de vingança. Perguntou se eu ainda tinha aquela foto antiga de vocês. Foto? Aquela de vocês três no aniversário do Dudu. Ele disse que queria lembrar os outros de quem você é de verdade. Joana ficou gelada. Obrigada, Dona Marta. Se ele aparecer de novo, me avisa, por favor. Ele tá metido em confusão, né? Tá. E agora tá querendo me arrastar junto. Voltando para casa, Joana recebeu uma ligação. Era Sérgio. Achei uma coisa. A publicação do blog foi enviada por e-mail anônimo, mas conseguimos rastrear o IP. Partiu de uma rede de Wi-Fi pública, da lanchonete onde Marcos foi visto semana passada. Joana apertou o celular com força. Ele quer destruir minha reputação.
Como se já não tivesse feito isso quando sumiu. Você não está sozinha, Joana. Eu tô com você. Ela engoliu o choro. Eu sei. E é isso que tá me segurando. No dia seguinte, Joana voltou ao trabalho decidida a enfrentar. Recebeu olhares, sim. Comentários cochichados, também. Mas foi até a copa, serviu seu café, ajeitou a postura e encarou quem fosse preciso. Claudinha passou por ela e murmurou. Tem gente que só sobrevive espalhando sujeira. Mas você, Joana, você floresce até no barro. À tarde, enquanto organizava arquivos, um envelope pardo apareceu sobre sua mesa. Sem nome. Sem remetente. Dentro, uma cópia impressa da matéria do blog, grifada em vermelho. E uma folha solta, com letras batidas à máquina. Quem esconde uma coisa, pode esconder outra. Joana fechou os olhos. Sentiu o sangue gelar. Era a ameaça. Mas mais do que isso, era alguém dizendo, eu tô vendo você. Ela foi direto à sala de Sérgio e mostrou. Isso tá passando do limite. Ele pegou o papel, analisou. Isso não é só raiva. É estratégia. Alguém quer te calar. Mas eu não tenho o que esconder. E por isso mesmo você incomoda. Gente como você, Joana, assusta quem tá acostumado com mentira. Mais tarde, enquanto Dudu brincava na sala, Joana pensava no que fazer. Não podia mais esperar que tudo se resolvesse sozinho. Precisava agir. Ligou para um contato antigo, Soraya, jornalista local, que tinha estudado com ela no ensino médio. Oi, sou. Aqui é a Joana. Preciso contar minha versão. Antes que destruam minha vida por uma mentira. Vambora. Me encontra amanhã cedo. Eu gravo, edito e publico no meu canal. E se quiser, boto no ar sem mostrar seu rosto. Não. Pode mostrar. Eu não devo nada pra ninguém. No dia seguinte, às 9 horas, Joana estava diante da câmera. Contou tudo. Com calma, com verdade, com coragem. Falou do abandono, da luta, do teste no cofre, da armadilha do Marcos. Terminou com a voz firme. Ser mãe solo já é lutar contra o mundo todos os dias. Mas ser mãe honesta, trabalhadora e ameaçada, é demais. Eu não vou me calar. E não vou aceitar que digam quem eu sou. No fim da tarde, o vídeo já tinha centenas de comentários. Apoio, indignação, aplausos. Gente da vizinhança, do trabalho, do colégio do Dudu. Mas também, um comentário anônimo. Você acha que se livrou, mas o pior ainda vem. Cuidado com o que não foi dito. Joana leu. E pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Porque parecia que tinha mais nessa história. Muito mais. E o que ela nunca imaginou, estava prestes a explodir. Na manhã seguinte à entrevista, Joana acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens de colegas da escola do Dudu, gente da rua, conhecidos do bairro. Todos comentavam o vídeo. Havia apoio, muito. Mas também sussurros, perguntas, e aquela sensação de que o nome dela agora carregava mais peso do que nunca. Enquanto preparava o café da manhã, Dudu apareceu na cozinha com um sorrisinho no rosto. Mãe, sabia que você tá no vídeo da internet? O tio da cantina me mostrou. Ela travou. Não queria que ele visse, não agora. Mas era tarde demais. E o que achou? Achei você corajosa. Falando sério, igual gente de televisão. Joana sorriu, mas os olhos marejaram. Deu um beijo na testa do menino e disfarçou a emoção. Na loja, o clima havia mudado. Quando Joana entrou, ninguém mais cochichava. Alguns até a cumprimentaram com respeito. Claudinha lhe trouxe café sem dizer nada, mas com um olhar de cumplicidade. No fim da tarde, Sérgio a chamou. Recebi um e-mail do departamento jurídico. A empresa retirou seu nome da investigação. O boletim de ocorrência que você fez foi decisivo. E o vídeo, também. Joana respirou fundo pela primeira vez em dias. Obrigada. Por acreditar. Eu acredito em você desde o cofre. Eles se olharam. E nesse olhar havia algo mais. Um silêncio que dizia tudo. Mas a paz durou pouco. Naquela noite, ao voltar para casa, Joana encontrou a porta da kitnet de Marcos arrombada. Luz acesa, televisão ligada. Mas ninguém dentro. Chamou Dona Carmen, que já estava na calçada com cara de quem viu demais. Ele saiu correndo. Joana. Passou aqui com uma mochila e uma mala, falando sozinho, parecendo doido. Disse que estava todo mundo contra ele e que ia entregar tudo.
Entregar o quê? Ele não disse. Mas parecia assustado. Desesperado. Joana correu até a delegacia para registrar um novo boletim. Lá, ouviu algo que a deixou ainda mais em choque. O nome do Marcos está envolvido em outras tentativas de golpe com dados de mulheres diferentes. Inclusive, uma tentativa de abrir conta falsa em nome de uma funcionária da saúde. Ele está usando dados de outras pessoas? É o que parece. Ele pode estar ligado a um esquema maior. Mas agora, ele sumiu. Na manhã seguinte, Soraya, a jornalista, ligou aflita. Joana, você precisa vir aqui. Recebi uma mensagem anônima. E um pendrive. Alguém quer que isso vá ao ar, e tem a ver com você. Joana correu até a redação do site Simples, num sobradinho no bairro vizinho. Soraya colocou o vídeo na tela. Era uma gravação feita dentro da casa do Marcos. Vozes. Conversas. Num dos trechos, ele dizia: ela não sabe de nada. Acha que me largou, mas eu voltei para recuperar o que é meu. Tudo o que ela construiu foi com meu nome. Eu só tô pegando de volta. Joana estremeceu. Ele tá louco. Mas a gravação não parava. Em outro trecho, ele falava ao telefone. Não posso deixar ela se envolver com aquele cara. O gerente. Ele tá me vigiando. Se ela encostar demais nele, vai descobrir o que eu escondi. Soraya pausou. O que ele escondeu, Joana? Joana balançou a cabeça. Eu não sei. Eu juro. Mas ele tá falando do Sérgio. De volta à loja, Joana não esperou. Entrou direto na sala do gerente. Sérgio, preciso saber. O que o Marcos escondeu de você? Sérgio demorou para responder. Sentou-se, sério, como se carregasse algo antigo. Eu não queria te contar. Mas talvez seja a hora. Me diz. Por favor. Antes de vir para cá, eu era gerente de uma empresa na Vila Maria. Tive que sair porque uma denúncia interna de corrupção surgiu. Falsos pagamentos. Contratos fantasmas. E, uma das pessoas envolvidas usava os mesmos contatos que agora apareceram no caso do Marcos. Joana arregalou os olhos. Você acha que ele fazia parte daquele esquema? Não posso provar. Mas ele sabia. E talvez esteja tentando me tirar do jogo antes que eu descubra. Joana sentou-se. Então ele não queria só me derrubar. Ele queria te afastar. Isolar a gente. Sérgio assentiu. E agora que tudo tá vindo à tona, ele tá fugindo. Joana ficou em silêncio por alguns segundos. A gente precisa ir atrás dele. Antes que ele destrua mais vidas. Sérgio olhou para ela com firmeza. Vamos juntos. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Marcos já tinha marcado hora com um repórter de canal grande. E estava prestes a jogar no ventilador uma bomba que atingiria Joana e Sérgio. Um segredo antigo, sujo e ainda mal contado. A entrevista foi ao ar numa terça-feira à noite, no noticiário local. A chamada de abertura já era um soco no estômago. Ex-funcionário envolvido em esquema de fraude afirma. Gerente de autopeças encobriu desvios em outra empresa e tem ligações com envolvidos em crimes digitais. Joana viu tudo sentada no sofá, Dudu dormindo no quarto. O rosto de Marcos apareceu na tela, olhos baixos, voz arrependida. Eu errei, sim. Mas nunca agi sozinho. O Sérgio, meu ex-gerente, sabia do que acontecia. Ele viu. E, na época, não fez nada. Ficou calado. A diferença é que eu fui embora. Ele continuou crescendo. Joana não sabia o que doía mais, ver Marcos se vitimando ou ouvir o nome de Sérgio misturado em tanta sujeira. O repórter narrava. Segundo Marcos, Sérgio teria conhecimento prévio de práticas criminosas em outra empresa, onde também trabalhava com planilhas e pagamentos. Agora, ambos se reencontram em nova empresa e protagonizam um novo escândalo. O nome de Joana não foi citado, mas sua imagem apareceu de fundo, de relance, sorrindo ao lado de Sérgio em uma foto tirada na confraternização da loja. Ela desligou a TV em choque. A campainha tocou. Era Claudinha, de moletom e cabelo preso. Amiga, cê viu? Joana só assentiu. Ele jogou merda no ventilador. E agora? Joana respondeu num fio de voz. Agora eu preciso saber quem é o Sérgio, de verdade. No dia seguinte, Joana entrou mais cedo na loja. O clima estava tenso. Silencioso. A gerente regional da rede estava no escritório, junto com 2 advogados. Joana foi direto à sala de Sérgio. Ele estava sentado, calmo, com os olhos vermelhos de cansaço.
Você viu? Vi. Quero ouvir de você agora. Sérgio respirou fundo. Marcos não mentiu totalmente. Eu sabia de movimentações estranhas naquela empresa. Mas eu não tinha provas. Fiz denúncia interna, mas ninguém investigou. Quando me viram como ameaça, me afastaram. Eu me calei. Por covardia. Joana não piscava. E por que nunca me contou? Porque eu achei que meu silêncio tinha enterrado tudo. E porque, quando te conheci, eu queria começar do zero. Não ser o homem que escondeu. Ela sentou. A cabeça girava. Você não roubou, mas se calou. E o silêncio, às vezes, machuca mais do que o crime. Na reunião da empresa, decidiram afastar Sérgio temporariamente, até a apuração dos fatos. Ele deixou a loja no fim da tarde com um envelope de papéis e a dignidade ferida. Joana o acompanhou até o carro. Vai embora? Não agora. Mas preciso de um tempo. E você também. Eu não sei no que acreditar, Sérgio. Ele segurou o olhar dela, firme. Então acredita em como eu te olho. Porque isso nunca foi mentira. Naquela noite, Joana voltou para casa com o coração em guerra. Ela se deitou na cama ao lado de Dudu, que respirava tranquilo. Chorou baixinho, como fazia nos piores dias. Estava sozinha de novo, cercada de verdades partidas. E tudo que construiu com esforço parecia se desmontar. Na manhã seguinte, Soraya mandou mensagem. Preciso que você veja isso. Era um trecho de vídeo, vazado de forma anônima. Mostrava Marcos em uma conversa com outro homem, dias antes da entrevista. Se a gente envolver o gerente na história, a atenção sai de mim. A Joana vai se afastar dele. A empresa vai se enrolar. E eu, limpo minha barra com a justiça. Tem certeza? Certeza não. Mas é isso ou cadeia? Joana gelou. Ele mentiu. Ele armou tudo. Soraya olhou para ela pela tela. Posso soltar isso hoje. Mas vai estourar. Quer que eu publique? Joana olhou pro vídeo. Pensou em Sérgio. Pensou nela mesma. Publica. A verdade merece voz. Até quando chega tarde. O vídeo explodiu. Ganhou o dobro de visualizações do primeiro. Comprovações da farsa. Marcos tentando manipular. O público se voltou a favor de Joana e de Sérgio. A empresa emitiu nota oficial. Sérgio foi vítima de armação e será reintegrado ao cargo. Na mesma noite, Joana recebeu uma ligação. É o Sérgio. Vi o vídeo. Obrigado por acreditar. Eu quase não acreditei. Mas acreditou. E isso muda tudo. Ela ficou em silêncio. Um silêncio diferente. De recomeço. Eu ainda tô tentando me encontrar no meio disso tudo. E eu também. Mas a gente pode tentar junto? Joana fechou os olhos. Vem aqui amanhã. A gente vê se ainda cabe nós dois nesse recomeço. E ali, no fim do caos, entre ruínas emocionais e verdades tardias, começava uma nova chance. Na manhã seguinte, Joana acordou com o coração leve e a casa em silêncio. Era sábado. O céu estava limpo, o cheiro de pão vindo da cozinha vizinha, e Dudu dormia feito anjo. Ela ficou um segundo sentada na beira da cama, como quem saboreia o silêncio depois da tempestade. Ela já sabia que Sérgio viria, mas não sabia como se preparar. Não pro café, nem pra conversa, mas pra possibilidade de, finalmente, baixar a guarda. Quando a campainha tocou, ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e abriu a porta. Sérgio estava de camisa clara, uma sacola na mão e um olhar de quem ainda pedia desculpa, mas também pedia espaço. Trouxe pão de queijo. Quentinho. Entra. A mesa tá vazia. Comeram devagar. Dudu acordou, correu para a mesa e pulou no colo de Sérgio com uma naturalidade que surpreendeu até Joana. Você voltou. Tô aqui, campeão. Trouxe pão de queijo. Vai querer. 3. Joana riu. Sérgio também. Aquela risada que só vem depois de muito choro. Depois que Dudu voltou pro quarto, Sérgio olhou para Joana com seriedade. Eu não vim só pelo café. Eu imaginei. Eu queria dizer que se você quiser começar do zero, eu tô aqui. Mas se não quiser, se não for o momento, eu também entendo. Não vou forçar o que não estiver pronto. Joana ficou quieta por um instante. Pegou uma caneca, se levantou, foi até a pia, voltou. Os olhos marejados. E então respondeu. Eu tô cansada de começar do zero. Já comecei do zero muitas vezes.
Então o que você quer? Quero começar do meio. Com bagagem. Com marcas. Com o que sobrou, e o que a gente escolhe reconstruir. Sérgio assentiu. Isso eu consigo. Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar pro eixo. Sérgio foi reintegrado à empresa. Joana também. O ambiente estava diferente. Os colegas mais respeitosos, mais atentos. Claudinha brincou. Agora vocês viraram o casal do blog, hein? Joana riu, envergonhada. Mas no fundo, gostou. Marcos não apareceu mais. A polícia local confirmou que ele havia saído da cidade. A mãe dele, Dona Marta, ligou para Joana apenas para dizer: me desculpa por tudo que ele fez. Eu tentei. Mas tem gente que escolhe o caminho errado, mesmo com as mãos certas estendidas. Joana apenas respondeu: espero que ele encontre paz. Mas longe da nossa. Com o tempo, Sérgio começou a ficar mais presente. Passava para ver o Dudu, levava livros, bolinhos, ajudava com o dever de casa. E entre uma tarde e outra, Joana foi percebendo: havia espaço ali. Não o espaço da paixão cega, ou da dependência emocional, mas da cumplicidade que cresce com o tempo. Numa noite chuvosa, ele perguntou: você já pensou em mudar daqui? Joana sorriu. Já. Mas eu aprendi a dar valor para cada tijolo que conquistei. E se a gente construísse algo juntos? Ela o olhou. Tipo o quê? Uma casa. Literal ou não. Um lar. Do nosso jeito. Ela brincou. Com quarto de brinquedos e rede na varanda. E com você rindo no sofá. Ela ficou em silêncio. Mas, dessa vez, foi um sim que não precisou de palavras. No domingo, foram ao parque. Dudu correu de um lado pro outro com a respiração leve, sem tosses, sem bombinha. Joana sentou na grama e observou os dois brincando de pular corda. O céu estava claro. O tempo também. Ela fechou os olhos por um instante. Não era uma vida perfeita. Mas era uma vida verdadeira. E isso era o suficiente. O tempo passou. Não muito, mas o bastante para mostrar que as coisas que são feitas com cuidado não precisam de pressa. E Joana aprendeu isso, devagar, com tropeços, mas de pé. As feridas deixadas por Marcos ainda existiam, sim. Mas já não sangravam. Eram cicatrizes, não correntes. E ela escolheu seguir em frente, com o peso do passado, mas sem a culpa. Sérgio, agora oficialmente ao seu lado, não virou salvador nem muleta emocional. Era parceiro. Estava ali nos dias bons e nos difíceis. Levava Dudu ao médico, fazia almoço de domingo, ria das contas apertadas e sonhava com uma casa com varanda. Eles não moravam juntos, ainda. Mas já dividiam a vida. Joana voltou a estudar. Matriculou-se num curso técnico de contabilidade numa escola do bairro. Trabalhava de dia, estudava à noite. Dudu brincava com Dona Carmen quando a mãe não estava. E já chamava Sérgio de tio com um afeto sincero. Um dia, enquanto arrumava os documentos da empresa, Joana encontrou a primeira ficha de admissão que ela mesma havia preenchido meses atrás. Havia um espaço onde escrevera, meio sem pensar, o motivo de ter aceitado aquele emprego. Estabilidade. Precisamos respirar. Ela leu e sorriu. A gente respirou. Sérgio apareceu na porta, com a camisa meio fora da calça e um sorriso de quem já sabia a resposta da pergunta que ia fazer. Tá pronta? Pra quê? Pra ver um lugar. Lugar? Um terreno. Pequeno. Mas cabe uma casa. Uma rede. E vocês dois? Joana segurou o sorriso. Não era casamento, não era proposta oficial. Era mais bonito que isso. Era um convite para construir. No caminho, dentro do carro, Dudu dormia no banco de trás com a cabeça caída pro lado. O rádio tocava baixinho. Joana encostou a cabeça no vidro da janela. Você tem certeza? Sérgio respondeu sem tirar os olhos da estrada. Só daquilo que se sente com o peito. E eu sinto você. Chegaram ao terreno no fim da tarde. Simples, mas com uma vista bonita da cidade. Um pé de jabuticaba no canto. O sol começava a descer no céu. Dudu acordou, desceu do carro correndo. Aqui dá para jogar bola, mãe. Joana olhou em volta. O vento bateu no rosto. O passado todo parecia caber num suspiro só. Ela olhou para Sérgio. Vamos construir devagar, tijolo por tijolo. Ela estendeu a mão. Ele segurou. De volta em casa, Joana anotou uma frase no caderno velho que usava para anotar contas, lembretes,
desejos. Escreveu assim: a honestidade não me deu atalhos. Me deu raiz. E com ela, eu aprendi, o que é verdadeiro, fica. Mesmo depois da dor. Mesmo depois da dúvida. Fica. E ali terminava a história de Joana. Não com grandes promessas, nem finais mágicos. Mas com chão. Com afeto. E com a certeza de que quando a vida testa você, é só para saber o quanto você é capaz de florescer. Ficamos por aqui, obrigada por assistir. Se gostou, já deixe o seu like e se inscreva no canal para poder continuarmos trazendo mais histórias. Até logo!